Um homem negro é abordado de forma covarde e brutal por uma série de policiais brancos. Essa abordagem acaba sendo filmada, o vídeo escandaliza, gera uma série de protestos e manifestações. Terraplanismo e também a negação da importância de determinadas doenças e até mesmo da vacinação. O que essas histórias têm em comum? Parece que todas elas estão intimamente ligadas a 2020, a nossa realidade. Mas não, o vídeo de hoje é sobre mudança, evolução e a repetição do passado. A motivação para esse vídeo veio na última semana. Eu estava lendo um livro, uma biografia, exatamente no dia seguinte à morte do George Floyd, aquela brutalidade que acabou gerando todas essas manifestações, a hashtag Black Lives Matter ao redor do mundo e todo esse questionamento do racismo, da violência, da abordagem policial, especialmente nos Estados Unidos, mas que acabou dominando as manchetes do mundo inteiro. E eu li essa biografia e ela falava o seguinte, que um negro havia sido abordado por 4 policiais brancos, sido espancado covardemente, só que essa história era do Rodney King. Isso aconteceu em 1991, na cidade de Los Angeles. O evento foi filmado, eles não sabiam que tinham um cidadão com uma câmera a alguns metros. Ele, na época, obviamente, não tinha Instagram, não tinha YouTube, então ele enviou a fita para um canal de TV. O público ficou absolutamente revoltado, acompanhou o julgamento de 14 policiais que foram todos inocentados. O que aconteceu? 6 dias de protestos e fúria na cidade de Los Angeles, com muitos incêndios e um questionamento muito profundo a respeito de tudo o que estava acontecendo. Você percebe o quanto que essa história é assustadoramente parecida com o que nós vivemos recentemente? A segunda história é a respeito do terraplanismo. 1969, o homem finalmente chega à Lua, depois de uma corrida durante os anos 60, durante uma disputa acirrada entre os soviéticos e os americanos. Pela primeira vez, a humanidade vinha ao vivo, através de uma transmissão televisionada, Neil Armstrong, dando o seu pequeno passo, mas que era um grande salto para a humanidade. Mas muita gente discordava dessa história. E uma delas era o Samuel Shelton. Ele era secretário da Sociedade Internacional da Terra Plana. E ele trouxe uma série de argumentos que parecem muito com os argumentos dos terraplanistas de 2020. Ele falou que, antes de tudo, a Lua e o Sol jamais poderiam ser conquistados pelo homem. Por quê? Porque nós nascemos aqui, nós não teríamos a menor condição de saber, por exemplo, como era a atmosfera lunar, como é que seria pisar na Lua ou desenvolver um veículo que fosse até lá. Então ele acreditava nas limitações, que o homem não conseguiria estabelecer através da ciência parâmetros para conseguir conquistar, para conseguir fazer uma viagem como essa. Outra coisa que ele falava é que tanto o Sol como a Lua eram objetos pequenos e que estavam muito mais próximos do que nós imaginávamos. E essa história toda de chegar na Lua, ele falou que até seria possível lançar um foguete, mas que a Lua não estava tão longe. Por quê? Era tudo uma conspiração e uma farsa para conseguir muito dinheiro público para desenvolver esse pretenso foguete gigante. Então, primeiro, ele falava que o homem não tinha ido à Lua, mas que se fosse, seria muito mais perto. Uma contradição terrível. Além disso, ele falava que os astronautas que lá estiveram, que saíram da órbita da Terra, viram a Terra redonda, foram até a Lua, na verdade, tinham sofrido um processo de hipnose. Eles tinham escutado durante a vida inteira que a Terra era redonda. Então, quando eles levantaram voo da Terra plana, o que eles viram era a Terra plana, mas parecia redonda em virtude da hipnose. Então, traduzindo, teoria da conspiração, fake news e gente maluca não é uma coisa que acontece só em 2020. E a última história que eu queria contar tem a ver com saúde, tem a ver com não compreensão da gravidade de algumas doenças, de algumas viroses e também da importância das vacinas. Pois é, e essa história toda de que vacinação é a teoria da conspiração, que nós não devemos vacinar as crianças contra o sarampo, e muita gente defende isso. Ainda em 1798, havia uma campanha dizendo que vacina era uma coisa para contaminar as pessoas, jamais deveria ser desenvolvida, porque afinal a varíola nada mais era do que uma expressão divina para punir determinadas pessoas. Então, se a pessoa pegava a varíola e via
a entrar em óbito é porque ela merecia, isso em 1798. Em 1924, nós já tínhamos vacina para tuberculose, tétano, difteria e varíola principalmente, que eram verdadeiras pragas em outra era. E 2 anos depois, em Georgetown, Delaware, nos Estados Unidos, simplesmente os agentes de saúde que foram até a cidade para aplicar essas vacinas foram expulsos de forma violenta. A população local entendeu que eles estavam levando à frente um plano governamental, então mais uma vez história da conspiração, as fake news locais, e eles tocaram esses agentes de saúde basicamente na paulada. Isso não é muito diferente do que aconteceu em 1885 no interior da Inglaterra. Entre 80 e 100 mil pessoas fizeram um protesto gigantesco com faixas e muitas delas carregando caixões, mostrando que o avanço da ciência, o avanço da medicação e das vacinas é o que acabaria por matar as pessoas. Então era uma passeata, um grande basta essa história de excesso de ciência. E em 1974, na Inglaterra, um report também errado foi publicado falando sobre os pretensos efeitos danosos das vacinas, e aí o que aconteceu foi o seguinte: 3 grandes surtos de pessoas se contaminando com doenças que estavam absolutamente dominadas. Então perceba que o mote desse vídeo é mostrar 3 temas que estão acontecendo em 2020, a violência, o racismo, o terraplanismo e a negação à ciência não são exclusividade de 2020, mas o que assusta é encontrar uma repetição tão parecida, muitas vezes até mais do que 150 anos no passado. Então a tecnologia continua evoluindo numa velocidade fantástica, mas a nossa cabeça não. É por isso que não importa se nós estamos falando aqui de transformações da sociedade, transformações nas empresas ou transformações na nossa vida pessoal. Tudo passa por conseguir ir adiante com a nossa cabeça. Não importa se as evidências são fartas, se a tecnologia é abundante e existe a possibilidade do avanço. Isso não acontece se a nossa cabeça não fizer o mesmo. E tem muitas pessoas que estão genuinamente presas ao passado, dando voltas, com saudade de um mundo que não existe mais. Esse é o problema. Para que esses temas não sejam recorrentes, nós precisamos de pessoas que sejam capazes de avançar.